Bom, pessoal, vamos começar mais uma aula de eletrodinâmica e hoje a gente vai tratar basicamente de dois temas, potência elétrica e energia elétrica. São dois temas muito importantes que você não pode deixar de aprender efetivamente, porque é muito cobrado em vestibulares e também está ligado ao nosso contexto, nosso cotidiano, na hora que usamos aparelhos elétricos, quando compramos aparelhos elétricos. É uma forma que nos ajuda aí a identificar os valores, as grandezas que estão relacionadas principalmente nas informações que vêm nesses aparelhos, tá? Então vamos lá dar sequência. Bom, eu começo aqui a aula mostrando essa imagem. Essa imagem é de um selo, é um selo Procel. Nós podemos observar aqui nesse selo, né, uma comparação entre dois valores de tensão, tá? Onde está aqui 127 volts, 220 volts, mas vamos pautar principalmente nesses valores aqui de potência. A potência, a gente vai ver que é uma grandeza física que mede a quantidade de energia que um aparelho consome por unidade de tempo. A potência, ela tem como unidade medida o watts. Tá? Ou watt, popularmente como a gente chama de watt. Tá? E ele é representado por essa letra W. Então, quando eu tenho um aparelho de 1 watt, por exemplo, significa que ele está consumindo aí 1 joule de energia por segundo. Se eu tenho um aparelho de 5 watts, é porque ele está consumindo 5 joules por segundo. Então, daí você vê a relação entre potência, energia e tempo. Então, sempre quando se informa uma potência elétrica, é a relação entre a energia consumida por unidade de tempo. Se vier em watts, isso quer dizer que a unidade de tempo é por segundo. Nesse caso aqui, 5.500 watts ou watts, significa que esse aparelho ele consome uma energia de 5.500 joules a cada segundo, tá? Então, aqui no selo Procel, veja que aparecem várias informações sobre potência, tá? Aqui, 2.400 watts, 3.500 watts. Então, essa é a pauta da nossa aula hoje. Você pode também observar aqui no aparelho que ele trata também de que quando se está variando a tensão elétrica aqui, ele tem um ganho de potência de 5.500 watts para 7.500 watts. A habilidade que você tem que ter, pessoal, é o seguinte: quando você vê essas unidades de medida, você já tem que identificar de qual grandeza ele relaciona. Então, a partir de hoje, não confunda volts, V, com watts ou watts com W, tá? Aqui é tensão elétrica e aqui é potência elétrica. Assim como amperes é corrente elétrica, que nós representamos aí pela letra A. Vamos lá. Bom, e aqui eu trouxe uma tabela, né, que eu retirei até de um exercício, só para mostrar para vocês uma relação em que essa tabela está fazendo do aparelho e da sua respectiva potência. Então veja que ele coloca aparelho de som 120 watts, chuveiro elétrico 3.000 watts, ferro elétricos 500 watts. Então você veja que cada aparelho tem a sua respectiva potência e assim mesmo no nosso cotidiano. E veja que tem um aparelho aqui como chuveiro elétrico, olha aqui o valor da potência elétrica, 3.000 watts. Então existem aparelhos que consomem muita energia elétrica, logo esse aparelho demanda uma enorme potência. Tem aparelhos que consomem pouca energia, então esse aparelho vai ter geralmente uma menor potência elétrica, tá? E aqui está um conceito que você pode anotar aí depois, que a potência elétrica é uma grandeza física que mede a quantidade de trabalho. Lembre que trabalho é energia realizada por um determinado tempo. E será que dá para medir essa potência elétrica? Dá sim. A potência elétrica ela é medida através da multiplicação de duas outras grandezas. Você tem aqui a tensão elétrica, que é medida em volts, vezes a corrente elétrica, que é medida em amperes. Então, sempre que você multiplicar os volts pelos amperes, ou seja, a tensão pela corrente, você obtém aí a potência elétrica do aparelho. E a gente abrevia aqui por letras, né, representando por letras. Potência vamos usar aqui como padrão a letra P, tensão vamos usar aqui como padrão a letra U e corrente elétrica vamos usar a letra I. Então, potência é igual a U vezes I.
Essa ordem aqui do vezes I ou I vezes U não interfere, né, no resultado, então tanto faz você escrever P igual a U vezes I ou P igual a I vezes U. Alguns preferem assim porque lembra a palavra pio, tá? Então fica aí a critério de cada um. Vamos ver aqui um exemplo de aplicação e como a influência da tensão pode influenciar sim na potência elétrica, tá? Vamos verificar que como a mudança na tensão pode influenciar sim na potência elétrica. Nesse simulador aqui, a gente pode verificar, né, eu coloquei aqui dois circuitos elétricos com uma lâmpada igualzinha, tá? Lâmpadas idênticas, e nós temos aqui uma bateria, e aqui nesse circuito nós temos duas baterias. Essa bateria nada mais é do que o fornecedor, o gerador de tensão do circuito. Essa bateria ela possui 9 volts. Obviamente, quando eu uso duas baterias, eu vou ter aqui 18 volts, porque eu estou associando, ligando essas baterias em série. Tá? Então, primeiro vamos ver, quando eu dobro aqui a tensão de 9 para 18 volts, o que acontece com a lâmpada? Veja só, aqui com 9 volts e agora com 18 volts. Primeira observação, essas partículas aqui em azuis representam o fluxo de corrente elétrica. Veja que você tem uma velocidade menor de fluxo, né? E aqui você tem uma velocidade maior de fluxo. Isso já nos induz a entender que, aumentando a tensão, aumenta o fluxo de corrente elétrica no circuito. E observe que a influência dessa alteração na tensão é no brilho da lâmpada, ou seja, na potência dessa lâmpada. Tá? Então, quando eu aumentei a tensão, aumenta o fluxo de corrente, obviamente essa lâmpada vai apresentar um brilho maior, ou seja, uma potência maior. E a gente pode também verificar aqui o valor da corrente. Olha aqui, 0,9 amperes, e no outro circuito nós temos aí 1,8 amperes. Outra conclusão que a gente pode chegar é que nesse caso aqui você tem uma proporção entre tensão e corrente. Ao dobrar a tensão, dobrou-se também a corrente. Lembre que a tensão aqui era 9, a corrente era 0,9. Quando a tensão dobrou para 18, a corrente foi para 1,8. Mas aí vem, qual seria então o valor da potência de cada circuito aqui, né? A potência demandada aqui pela lâmpada? Vamos calcular. Bom, pegando aqui o primeiro caso, né, do circuito, eu fiz uma cópia aqui para facilitar. Nós temos uma corrente, vamos anotar aqui, de 0,9 amperes e nós temos uma tensão de 9 volts. 9,00 são 9 volts. O que a gente quer aqui descobrir é o valor da potência. A potência nós aprendemos que é o valor da tensão vezes a corrente. Então, substituindo os valores, nós vamos ter 9, que é o valor da tensão, vezes 0,9, que é o valor da corrente. Logo, a gente vai obter aqui uma potência, 9 vezes 0,9 vai dar 8,1 o quê? Watts. Como nós já falamos, a potência é medida em watts. Ou seja, isso quer dizer que esse aparelho consome 8,1 joules por segundo. E no caso do segundo circuito, como seria a potência? Vamos ver? No caso do segundo circuito, nós temos aqui uma corrente de 1,8 amperes e uma tensão de 18 volts. Mais uma vez, calculando a potência é tensão vezes corrente. Vamos ter aqui tensão de 18 vezes 1,8, o que vai nos dar uma potência de 32,4 watts, certo? Então tá aí. Veja que houve um aumento da potência do aparelho, tá? Porque houve uma mudança tanto na corrente como na tensão elétrica. Então é assim, pessoal, que se calcula aí a potência elétrica do aparelho. Vamos agora tentar aplicar isso num exercício simples, né, onde esse exercício vai pedir uma outra grandeza, mas que para resolver você vai usar a equação da potência elétrica. Bom, aqui você tem uma questão que diz o seguinte: as características de uma lâmpada incandescente impressas na embalagem são, olha aqui, ó, 60 watts, 120 volts. Ou seja, a essa altura você já tem a capacidade de saber do que se trata a cada grandeza dessa. Então, nós aprendemos hoje que
A potência que é medida em watts já está aqui. Então, nessa questão, ele não quer que você calcule a potência, ele já está informando a potência. E a tensão elétrica, representada pela letra U, é de 120 volts. Então, o que é que essa questão quer? Vamos ver? Essas características correspondem a uma corrente elétrica em amperes igual a... Então, a questão está pedindo aqui a corrente elétrica. Ora, pelos dados, a gente já sabe qual equação nós vamos utilizar. Ela está relacionando potência, tensão e corrente. Então, a gente vai utilizar a equação da potência elétrica. Como P é igual a U vezes I, você quer I, P vai ser 60, U será 120 e a corrente I. Bom, logo, matematicamente, nós vamos ter 60 dividido por 120. 60 dividido por 120 vai dar 0,5 amperes. Como deu 0,5 amperes, a resposta é a letra C. Tá? Então, bem simples aí, usando a equação de potência, só que nesse caso, querendo saber o valor da corrente elétrica. Vamos lá? Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre a energia elétrica. E por que nós tivemos que falar sobre potência para agora falar de energia? Porque a gente vai ver que a energia depende principalmente da potência, mas não somente. A gente vai ver agora que nós temos que, para medir a energia elétrica, a gente depende da potência do aparelho, em watts, e depende também do tempo. Tá? Para começar, eu trouxe aqui uma imagem de uma conta de energia elétrica, tá? Para você só ter uma noção como é que ela faz aí as medições e também que já está ali inserida uma coisa que a gente vai trabalhar, que é a unidade medida da energia elétrica. Então, aqui você tem toda a fatura, ela vem sempre dizendo aqui, ó, a data anterior da leitura e a data atual, ou seja, a data anterior da leitura e a data atual, ou seja, um mês depois, aqui ele coloca, ó, deu 30 dias aí de consumo. Bom, outra coisa é o que está no medidor. Anteriormente, aqui tinha 6168, 30 dias depois você tem 6501. Ou seja, quando se faz a diferença desses dois valores, você tem um consumo de 333. Mas aí vem 333 o quê? Olhando aqui embaixo no consumo, ele coloca ó, consumo em quilowatt-hora. 333, ou seja, foi um consumo de 333 kWh. E o kWh é a unidade medida da potência. E por que fica esse kWh, né, o kWh? Fica assim porque a energia é a potência vezes o tempo. E a potência ela é medida em watts, nós já vimos isso. O tempo, você tem várias unidades, mas no caso de energia elétrica, o padrão é a hora. E aí você tem aqui o watt-hora. E onde é que vem esse K? A gente vai usar um exemplo já para que você entenda realmente essa configuração dessa unidade medida. Mas antes de ir para lá, vamos dar uma olhadinha aqui que o valor de 333 ele é multiplicado pela tarifa, né? Ou seja, nesse caso aqui, cada quilowatt-hora custa 0,76 centavos. E nessa multiplicação, somado aí os impostos, você tem o valor total a ser pago pela fatura, certo? Mas vamos dar lá uma olhada nessa questão da unidade da energia elétrica, pessoal. A energia elétrica, como nós vimos, é a potência vezes o tempo. Eu vou começar com um exemplo só para você tentar entender o porquê daquela unidade quilowatt-hora. Imagine que você comprou um chuveiro elétrico, tá? Vamos colocar aqui. Só para identificar. Lembra da tabelinha que o chuveiro elétrico tinha uma potência de 3.000 watts? Lembre que de chuveiro para chuveiro esse valor vai mudar, mas é só para a gente utilizar ele como referência. Imagine que um chuveiro elétrico, no mês, né, você usa ele meia hora por dia, 20 minutos por dia, mas no mês aí você contabilizou e verificou que você usou esse chuveiro por 5 horas no mês. Então, você tem aqui a potência e você tem aqui o tempo no mês que você usou esse chuveiro elétrico. Então, se eu fosse calcular a energia consumida por esse chuveiro, eu vou pegar o valor da potência, que é de 3.000 watts, tá? Multiplicado pelo tempo, que é de 5 horas. Então, lembra, aqui você tem o O e aqui você tem hora. Logo, a resposta seria
15.000, só que ficaria assim, ó, watt-hora. Mas, usualmente, em energia elétrica, né, como geralmente os valores são muito grandes, como você pode ver aqui, é que eu estou tratando de um aparelho, já deu 15.000 watts-hora. Imagine você fazer a somatória de vários aparelhos que você tem em sua casa. A gente usa o múltiplo matemático K. Esse múltiplo matemático K equivale a 1.000. Assim como você diz, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, por exemplo. Então, ao invés de escrever 15.000 watt-hora, esse 1.000 eu vou representar pelo K. Então, eu vou ter 15 kWh, que é a mesma coisa que 15.000 watt-hora. Então, com isso, eu acredito que você entendeu porque se usa essa nomenclatura do quilowatt-hora. Ou seja, e na própria nomenclatura está a fórmula, né? Isso é que é legal. Lembra aqui, ó, watt-hora, potência vezes tempo, tá? Então tá aí. Bom, e agora vamos aplicar numa questão arrumadinha, né? Para ver como a gente usaria a equação, o que a gente compreendeu, numa questão, né, que envolve a energia elétrica. Olha aqui essa questão. Sabendo que 1 kWh custa 40 centavos, então vou anotar aqui, 1 kWh que você consome, você vai pagar aí 40 centavos, certo? Pode-se afirmar que o custo de energia elétrica consumida por uma lâmpada de potência igual a 60 watts, então vou colocar aqui, potência 60 watts, acesa durante 8 horas por dia, ele está se falando aqui do tempo, certo? Então, tempo aqui é de 8 horas por dia, mas também ele fala no mês de 30 dias. Então, você usa aqui 8 horas por dia, só que ele quer esse valor aqui durante o mês, 30 dias. Bom, para a gente saber quanto vai pagar, nós temos que saber quanto foi o consumo de energia. Sabendo o consumo, conhecendo que 1 kWh custa 40 centavos, a gente chega aí nesse valor. Como a gente aprendeu, a energia elétrica é o valor da potência multiplicado pelo tempo. Bom, a potência é de 60 watts. O tempo você pode colocar 8 horas aqui e no final multiplicar por 30. É uma opção. Outra opção é você já colocar o tempo total. O tempo seria de 8 vezes 30, que daria 240 horas. Pode colocar aqui. Eu vou fazer primeiro por dia. Então, a energia consumida por dia, ou seja, 60 watts vezes 8 horas, vai dar 480 watts-hora. No caso, como a questão quer saber em 30 dias, eu agora vou multiplicar este valor por 30. Então, no mês, nós vamos ter aqui um consumo de 14.400 watt-hora. Mas vamos lembrar que a unidade padrão de medida é o quilowatt-hora. Então, precisamos encaixar esse K aqui. Bom, aqui é muito simples, né? Basta dividir aí por 1.000 e você vai ter uma energia no mês de 14,4, agora sim, quilowatt-hora. Mas temos que ter um cuidado, porque aqui não é a resposta ainda, apesar de aparecer um 14,40 aqui. Porque a gente tem que entender que, na verdade, ele quer saber quanto se vai pagar. Aqui a gente calculou ainda o consumo. Quanto vai pagar? Bom, pode-se fazer uma regra de 3, 1 kWh custa 40 centavos, ou já pode fazer direto. Eu vou pegar o valor de 14,4, aqui, ó, 14,4 multiplicado por 40 centavos, ou 0,40, 0,4, vai dar um valor em reais de 5,76. Logo, a resposta é a letra B. Então, pessoal, é bem simples a aplicação para a medida de energia elétrica. Aqui foi só para a gente começar, mas é bom que você faça mais exercícios para treinar um pouquinho, tá? E entender outras aplicações dessa e outra equação, tá? Nós temos aqui uma tabela só para título de análise, onde essa tabela está falando sobre vários aparelhos elétricos, nesse gráfico aqui. Veja que cada aparelho ele mostra aqui mais ou menos o consumo em quilowatt-hora e o tempo, né? Por exemplo, um ar-condicionado, olha aqui, ó, 193,76 kWh. Mas isso se ele ficar ligado 8 horas por dia.
Você tem aqui um chuveiro elétrico, 64 kWh, mas 32 minutos por dia. Então, apesar de você ter um valor menor do consumo, mas veja que o tempo também é muito menor. Quando você pega um aparelho, por exemplo, como ferro elétrico, você tem aqui 24 kWh, 5 horas por semana, tá? Então, aqui é uma tabela que você pode verificar que os aparelhos, né, dependem aí do tempo e esse tempo influencia no consumo. Mas uma coisa que eu já posso dizer para vocês é que aparelhos que demandam transformação de energia elétrica em calor, que é o caso do ferro elétrico, tá? É o caso do chuveiro elétrico, são aparelhos que sempre consomem muita energia elétrica, são os vilões aí do consumo de energia elétrica. Valeu, pessoal, por hoje é só.